tem crescido muito no Brasil e em vários países em diversos continentes. Esse fenômeno religioso chamado neopentecostalismo. Esse grupo do neopentecostalismo, ele surge ganhando as mídias com suas práticas mirabolantes, com as pessoas escalando paredes, correndo daqui para lá, de lá para cá, rolando pelo chão, plantando bananeira, rodopiando, infelizmente servindo como objeto de ridicularização de uma coisa tão sagrada, tão pura, que levou o Senhor Jesus Cristo a morrer numa cruz. Como nos diz Efésios, no capítulo 5, que Jesus deu a sua vida para apresentar a igreja pura, sem mácula. Mas, de repente, quando olhamos para esse cenário religioso no Brasil, a impressão que a gente tem é que as pessoas acham que a igreja cristã se resume a isso, a esses movimentos neopentecostais e seus memes na internet. Mas a verdade é outra. A verdade é que a fé cristã, a igreja cristã, o corpo de Cristo, ele é muito maior do que tudo isso. A fé cristã é mais profunda do que isso. Ela é mais rica do que isso. Ela tem muito mais a oferecer espiritualmente do que essas experiências subjetivas, emocionais, psicológicas, imediatistas. O cristianismo não nasceu no século XX com o movimento neopentecostal. Ele nasceu da pregação dos apóstolos. Ele cresceu na igreja primitiva e atravessou séculos com o testemunho, o martírio, os concílios, a reforma, a renovação espiritual. As igrejas históricas, como a luterana, batista, presbiteriana, anglicana e tantas outras igrejas sérias, elas fazem parte dessa história do povo de Deus. Todas elas permanecem e buscam o único fundamento que pode dar sustentação para a igreja: Cristo Jesus, a sua palavra. Contrastando a tudo isso, o neopentecostalismo surgiu, enfatizando as experiências pessoais, sobrenaturais, a prosperidade e as campanhas de fé. Diferente da igreja cristã confessional histórica, que colocou no centro da sua teologia não o sentir ou receber, mas o Cristo ressuscitado, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. A partir dessa ótica de Cristo, a fé cristã não se sustenta com barganha com Deus. Ela se sustenta na graça imerecida de Deus em Cristo Jesus. Ela não é apenas busca por milagres, mas é viver a cruz de Cristo. É viver debaixo da cruz de Cristo, amparada e fundamentada pela palavra da vida, que é a palavra de Deus. O maior de todos os milagres já foi dado. É Jesus Cristo. É a sua morte. É a sua ressurreição como substituto meu, de você e de toda a humanidade. É nesse milagre que nós encontramos a verdadeira vida e a razão de ser e de existir da própria igreja cristã. Isso não significa negar que a fé cristã não cure. Isso não significa negar que a fé cristã não liberte. Isso não significa negar que Deus abençoa aquele que busca na sua palavra orientação para a sua vida. Mas isso significa afirmar com muita clareza e convicção na palavra de nosso Deus que a fé cristã não se resume à busca por riquezas, não se resume à busca por promessas imediatas, não se resume à busca pelo sucesso, pelo poder. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a seguir a Ele debaixo do caminho da cruz, tomando também a nossa cruz e sendo discípulos, sendo aprendizes da misericórdia, aprendizes do amor, promotores da paz, promotores da esperança, proclamadores de um reino que já é presente aqui, mas será pleno na eternidade. É por isso que, se você hoje pensa que a fé cristã, que a igreja cristã se resume ao neopentecostalismo, meu amigo, nós estamos carecendo de alargar os nossos horizontes, de enxergar a partir da ótica da história
e da presença desse povo que tem na sua história a história de Deus, hoje chamada por nós de Igreja Cristã, o corpo de Cristo, a marca de Cristo aqui no mundo, que foi deixada para proclamar as virtudes celestiais daquele que nos comprou com o seu sangue, que lavou a nossa vida, que renova o nosso espírito e que nos dá e nos proporciona a verdadeira paz com Deus. Então se lembre, existe uma igreja que permanece fiel há mais de 2000 anos. Ela atravessou impérios, perseguições, atravessou culturas. Ela continua sendo sustentada pela palavra de Deus. E ela vai permanecer, a despeito de qualquer neopentecostalismo, a despeito de qualquer filosofia religiosa ou humana que se levante e que venha causar estragos como tem sido causado na vida de muitas pessoas que querem uma experiência com Deus, mas acabam encontrando experiência com líderes, com pessoas sem escrúpulos, que usam a massa popular, muitas vezes inocente, como objeto de manipulação, para alcançar e atingir os seus próprios interesses pessoais. Jesus chamou essas pessoas não de pastores, não de missionários, não de apóstolos, não de bispos. Ele chamou essas pessoas de lobos, que não entram pela porta da frente, mas entram pela porta de trás e sugam até a última gota da esperança das pessoas, que quando saem dessas igrejas, não tem mais nada de fé nos seus corações. Não tem mais nada de esperança nos seus corações. Não tem mais alegria de uma vida com Deus, porque ela foi sugada. Ela foi espoliada da fé. E o que fica é uma grande frustração depois de terem andado de igreja em igreja, depois de terem experimentado os mais diferentes sentimentos humanos, mas de não terem encontrado uma experiência a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho de Jesus, a partir da graça de Jesus que liberta, e não do legalismo moralista e moralizante, que oprime, que mata, que destrói. Essa fé dessa igreja confessional, histórica, que procura ser fiel a Cristo e sua palavra, ela não precisa de novidades para ser viva. Ela não precisa de gritos para ser ouvida, porque ela já está enraizada e fundamentada no único que pode sustentar, Jesus Cristo. E ela precisa ser testemunhada, vivida por cada um daqueles que tem essa esperança no coração. E nesse sentido também, nós, cristãos confessionais, de igrejas históricas, que às vezes nos acomodamos nos bancos da nossa igreja e achamos que está tudo muito bem quando nós estamos lá adorando, cantando e louvando, também precisamos abraçar a graça e o privilégio que Deus nos dá de testemunhar Jesus para todas as pessoas. Nós não somos chamados para brigar com as pessoas. Nós não somos chamados para xingar as pessoas, para impor para as pessoas a nossa fé. Nós somos chamados a dizer para as pessoas qual é a razão da esperança que está dentro do nosso coração. Por que é que os nossos olhos brilham quando nós falamos no nome de Jesus? O que significa Cristo na nossa vida? Qual a importância que ele tem para o mundo que nós estamos vivendo? Cristo é o único fundamento da igreja e ele precisa ser o único fundamento da nossa vida. Efésios 2:20, conhece? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele e somente nele, a nossa vida pode encontrar sentido. A nossa vida pode encontrar paz. A nossa vida pode encontrar salvação.